Salve, tudo bem, gente? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco da demissão, né, do Dorival Júnior, do Corinthians, e também deixar um pouco para falar da questão do novo técnico, que provavelmente vai ser o Fernando Diniz, pelo que está circulando. Sobre a questão da passagem do Dorival Júnior, se for pegar os prós e contras, eu acho que tem mais coisas positivas para se falar do que negativas. O mais óbvio são a questão dos títulos, né? Ele ganhou a Copa do Brasil ano passado, a Supercopa do Brasil esse ano, títulos relevantes. Então nessa questão você não pode criticar, né, o trabalho dele, porque ele chegou e foi campeão. Eu acho que o trabalho dele é um trabalho que acho que houve um desgaste muito grande, porque principalmente pela questão do Brasileirão, porque ano passado no Brasileirão, quando já tinha terminado numa posição muito ruim, acho que em 13º, se não me engano. Tem que pontuar também, né, que ano passado o Corinthians sofreu muito com desfalques, só foi conseguir ter os principais titulares já no final da temporada, que isso ajudou muito para ganhar a Copa do Brasil no passado, mas a falta de elenco também já no passado já era um sinal. Para esse ano, o Corinthians, as contratações que o Corinthians fez também foi mais para repor saídas também do que chegadas. Isso era algo que o Dorival Júnior pontuava muito nas entrevistas, que o Corinthians até o momento só estava repondo saídas, né? Não estava de fato ainda reforçando o elenco, deixando o elenco com mais opções, porque estava repondo saídas até o momento. E até o momento acho que ainda tem mais contratações ainda para conseguir montar um elenco mais forte ainda. O Corinthians ainda tem carências assim de posições do elenco ainda. O Dorival Júnior dá para destacar a questão do trabalho que ele fez, né, com os garotos mais jovens, garotos da base. O Bidão, que não foi ele que lançou, mas melhorou muito com ele, cresceu muito de produção com o Dorival. O André, talvez esse sim que dá pra dizer que foi, se não me engano, foi o Dorival Júnior que lançou. O André, do ano passado para esse, já cresceu muito. E é uma joia do Corinthians também, que o Corinthians também tem um potencial grande de venda. Bidão também. Eu acho que ele fez os laterais do Corinthians, Mateuzinho e o Matheus Bida também subiram de produção com o Dorival também. Dá pra dizer que pelo menos na zaga o Dorival conseguiu achar mais ou menos os titulares. O Gustavo Henrique é o titular absoluto. Aí o Corinthians tem o Gabriel Pereira e tem o André Ramalho. O Gabriel Pereira tá mal nos últimos jogos, mas teoricamente é o titular. No último jogo contra o Inter, que o Corinthians perdeu, foi o Ramalho. Então dá pra dizer que ele montou meio que já uma estrutura do Corinthians, né, no caso. Meio que uma base já o Corinthians tem, dá pra dizer isso. Apesar que nos últimos jogos o Corinthians não tá conseguindo ter desempenho, não tá conseguindo jogar bem de fato. E isso motivou muito, né, foi crucial para Dorival não continuar mais no cargo de técnico. 9 jogos seguidos sem ganhar. Também é um fator importante que ele é o técnico, se não me engano, é o técnico que tem o pior desempenho, né, como técnico do Corinthians, comandando o Corinthians como mandante, né, na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. Então, na minha opinião, eu não demitiria o Dorival. Eu tentaria manter pelo menos até a pausa para a Copa do Mundo, para ver se ainda tem algum lampejo, algum sinal de esperança para que pudesse, né, manter ele, mas também acho que não culpo, acho que não acho de todo errado ter demitido ele também pelo desempenho que o Corinthians está tendo. Acho que por mais que o Corinthians tenha carências de posições, carências de elenco, eu acho que não é motivo para o time estar tão mal nos últimos jogos. Já havia sido eliminado no Paulista. No Brasileirão não está conseguindo resultados, e o Brasileirão, se você vacilar, não tem como mesmo, porque
Ano passado o Corinthians já tinha terminado mal na temporada na questão do Brasileirão, né? O Corinthians não conseguiu ser regular a temporada inteira. Teve muitos motivos que dificultaram para o Dorival Júnior não conseguir fazer o Corinthians ser um time regular desde que ele chegou no ano passado. Só que para esse ano se imaginava pelo menos uma expectativa, um cenário melhor do Corinthians não começar o Brasileirão já na parte de baixo da tabela, já acumulando resultados muito negativos, já perdendo jogos em casa, fora também, porque o Corinthians já do ano passado já perdeu muito da dominância que tinha jogando em casa, porque ainda tinha desculpa de Corinthians jogar mal fora de casa, mas pelo menos em casa ainda consegue os resultados. O Dorival Júnior, desde que ele chegou no Corinthians, ele não conseguiu fazer o Corinthians ser dominante nem em casa, e principalmente fora também não. Então, tem muitos motivos que explicam, né, por que o Dorival Júnior foi demitido. Mesmo assim, como eu digo, eu manteria pelo menos até a pausa para a Copa, para ver se ainda poderia ter uma melhora ou não, mas o diretor do Corinthians decidiu não manter, demitiu. Mas é isso, eu acho que a passagem do Dorival Júnior teve mais prós do que contras. Eu acho que dá para destacar que é isso, ganhou títulos, fez um bom trabalho com os mais jovens e dá para dizer que o Corinthians tem uma base já de time titular, pelo menos. Só que acho que é isso. A falta que o Corinthians, principalmente nessa temporada, você vê um time que não tem uma identificação de jogo, não sabe o que quer fazer com a bola, não sabe, você não tem uma... O Corinthians é muito aleatório, é um time muito aleatório assim, de proposta de jogo, porque realmente você não vê um jeito do Corinthians atacar, você não vê um padrão de jogo assim, da forma que o Corinthians ataca. Então, não dá pra viver de lampejos, assim, de fazer uma sequência de jogos bons e depois não conseguir mais sustentar isso, não manter. No Corinthians a pressão sempre é grande. Pelo visto o próximo técnico vai ser o Diniz, né? Eu acho que não dá pra, num primeiro momento não tem como ter imaginar um cenário muito positivo. Se for dar uma opinião, acho que a maioria concorda que o trabalho de Diniz no Corinthians tem mais chance de dar errado do que dar certo. Acho que é isso. Tem mais chance de dar errado do que dar certo pelo desempenho que o Diniz teve, né, nos últimos trabalhos dele. Todos que ele saiu foi muito criticado, péssimo desempenho. Tinha lampejos de bom futebol, mas não conseguia sustentar, manter. Tem algo que é preocupante, que é o aproveitamento dele nos últimos anos no Brasileirão. Ele tem muitas derrotas. E para imaginar um cenário positivo em que ele dá certo no Corinthians é bem difícil. Eu acho que o Diniz ele precisa ter uma virada de chave na carreira dele. Talvez ele quase alcançou isso no Fluminense, porque ele ganhou o título da Libertadores no Fluminense, mas a sequência de trabalho no ano seguinte dele foi horrível, porque foi demitido e o Fluminense, naquela temporada de 2024, se não me engano, foi até as últimas rodadas do Brasileirão, brigando para não cair. Depois ele foi para Cruzeiro, Vasco, passou pela seleção brasileira também, mas nenhum trabalho que se firmou deu certo. Agora, se ele vir para o Corinthians mesmo, eu acho que para dar certo, é difícil imaginar esse cenário que dá certo ele no Corinthians. Porque ele pode ter lampejos, né? Lampejos do time jogar bem, mas a longo prazo, os trabalhos do Diniz, a longo prazo, o que geralmente se vê é que não se sustenta, né? De positivo dá pra dizer que ele tem muita energia, né, pra tentar implantar as ideias dele, tentar convencer os jogadores de uma forma de jogar, das convicções que ele tem, algumas questionáveis. Então, é isso. Mas sobre a passagem do Dorival, eu acho que mais pontos positivos, mas eu acho que essa demissão dele
acho uma loucura pelo futebol que o Corinthians estava apresentando já nos últimos jogos e você não viu uma mudança positiva. O time continuou jogando mal e o fim da passagem dele contra o Internacional, um jogo muito ruim do Corinthians na arena. O Corinthians não criou nada o jogo inteiro e aí terminou com a demissão dele. É isso, gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilha, tamo junto.